Bom, gente, então vamos lá. Boa tarde para vocês. Hoje a gente vai vir com sociologia e pegando um ponto que é polêmico, né? São os movimentos sociais. Boa tarde, Giovana. Que são os movimentos sociais e polêmicos por quê? Porque você tem uma força contrária, né, das pessoas que se opõem aos movimentos sociais, mas numa questão muito de, como é que posso dizer assim, mais de talvez nem tanto compreender exatamente o que está se pensando com os movimentos sociais. Então você tem uma reação em cadeia que visa muitas vezes descaracterizar esses movimentos ou deslegitimá-los, né? Mas por quê? Porque você acaba pegando pontos de radicalismo, que evidentemente vai aparecer em todos os lados, para você dizer que aquilo ali não é legítimo, não é uma luta legítima. Então você pega coisas muito pontuais, né? Mas, de uma maneira geral, o que a gente vai ver aqui hoje é exatamente como que se forma, qual é o conceito de movimento social, para caracterizar um movimento social, como que ele se formou, qual é a origem deles, né? Desde quando que você começou a se pensar dessa maneira. Então, ó, vou compartilhar aqui a tela. Todo mundo está vendo? Uhum. Beleza. Bom, então, o que é o conceito de movimento social, né? Em geral, nós podemos dizer que movimento social são grupos que são formados, são grupos de indivíduos que são formados em defesa de uma causa social, uma causa política. Então, o que acontece? De uma forma geral, o movimento social é caracterizado a todos aqueles que formam um grupo em busca de reivindicar algo para a sua posição política, para o seu setor da sociedade. Então, ou seja, o que eles fazem ali para poder caracterizar como movimento é justamente você conseguir se organizar, né? Você conseguir se organizar no grupo para exigir os seus direitos, né? Expressar desejos de mudanças. Então, o que ocorre? O que a gente observa sempre na formação dos movimentos sociais é que sempre eles são caracterizados por uma demanda de um determinado setor da sociedade. Então, ou seja, se algum setor da sociedade se sente excluído por essa mesma sociedade, então eles acabam se organizando para reivindicar esses direitos. Por quê? Pegando exatamente o princípio que você tem da Constituição de dizer que todos são iguais perante a lei, né? Então, ou seja, exatamente pegando nesse ponto é que eles vão se organizar para reivindicar os direitos. Só que o que acontece? Durante muito tempo, não era bem assim. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a questão dos direitos civis dos negros, você tem a escravidão que durou séculos, você tem lugares nos Estados Unidos que era por lei, era um lugar de segregação, o sul dos Estados Unidos, a África do Sul também era assim, e lugares mais velados, como não está escrito que você é para discriminar as pessoas negras, mas na prática você acaba praticando isso. Então, ou seja, são maneiras que você vai sendo colocados dentro da sociedade que vão forçar a que você tenha uma organização dessas pessoas, ou seja, começa literalmente a encher a paciência, né, do tipo de ficar esperando, de querer realmente que se torne uma providência. Então, ou seja, a maneira que eles colocam, né, nesses fenômenos é justamente você provocar uma luta social, né, para você mudar a estrutura da sociedade. Só que isso é uma coisa que demanda tempo. Muitas vezes você consegue por meio de lei, mas de uma maneira geral, aquilo ali é algo que leva muito tempo, porque você vai quebrar a estrutura da sociedade, você vai ter que reformular aquela estrutura. Então, por isso que ações coletivas como passeata, greve, marcha, etc., tudo isso faz parte de manifestação de movimentos sociais. Por que eles chegam nesse ponto? Porque justamente é algo que precisa ser visto. Você precisa fazer uma passeata
para poder ser visto. Você precisa fazer uma greve para ser visto, você precisa fazer uma marcha para poder ser vista. Né? Então, assim, a diferença para passeata e marcha é que marcha é uma coisa mais, vamos dizer assim, uma coisa mais concisa, né? Mais em bloco. A passeata é mais você caminhar, né, em protesto e depois você dispersa. A marcha, em geral, é uma coisa mais duradoura, que dura mais, né? Tem mais longevidade. Então, ou seja, você precisa dessas ações coletivas justamente para você poder ter ser ouvido, né? Ser visto e ser ouvido. Então, é por isso que isso aí também desperta reações contrárias, porque o que acontece? Na questão de uma passeata ou de uma greve, sempre é motivo de polêmica. Por quê? Porque você vai ter dois lados ali. Vai ter um lado do sujeito que entende que aquilo ali é algo legítimo, né, para se fazer, e o outro que vai entender que aquilo ali fere direitos individuais. Então, isso aí é polêmica sempre quando você tem uma greve na universidade, quando você tem uma passeata, você bloqueia o trânsito. Então, o que acontece? O que esse bloqueio do trânsito implica? O cara que alega que é contrário à passeata. Ele fere o meu direito de ir e vir. Sim, tem essa posição. Só que a questão toda é que, se você não faz essa passeata, você também não é visto. E aquela reivindicação acaba se perdendo. Então, ou seja, não é uma coisa tão simples assim. Né? Não é uma coisa tão simples de você colocar. E, para esses movimentos sociais, é a maneira que se tem de você realmente se fazer ouvido. Né? Bom, os movimentos sociais eles podem ser divididos em dois tipos. O primeiro, conjuntural, que ele surge devido a uma demanda bem específica e tem um curto prazo. O maior exemplo que a gente tem aqui são as manifestações que a gente teve, principalmente em 2013, que foram originárias do aumento da passagem de ônibus. Né? O famoso não são só 20 centavos. Né? O que acontece? Por que ele fala que é uma coisa conjuntural? Porque realmente é algo que estourou. Né? Mas a passagem de ônibus já aumentou outras vezes? Sim. Né? Não tem outros problemas também na sociedade? Sim, só que também foi um estopim. Por quê? Porque naquele momento, em 2013, o Brasil estava vivendo já uma crise econômica. Né? O governo Dilma já estava começando a perder aliados, então, ou seja, já estava começando uma movimentação ali para você até mesmo pensar em impeachment, embora isso só ocorreu 3 anos depois, mas já estava começando a se articular isso por conta da perda dos aliados. Isso muito provocado por conta da crise econômica que já estava atingindo o país. Então, ou seja, quando você vem com um aumento de passagem, uns 20 centavos, aquilo ali já foi o estopim para o movimento do Catraca Livre, para você poder se manifestar contrário a esse aumento de passagens. E o que acontece? Aquilo ali foi em São Paulo, aí depois no Rio também você teve, Belo Horizonte, Porto Alegre, enfim. O país todo começou a se movimentar. Aquilo ali foi uma coisa muito específica. E dali, a partir do momento que você teve aquela manifestação, aquilo ali se cresceu ainda mais. Por quê? Porque aquilo ali começou a atingir outros setores da sociedade que lutavam também por causas também específicas. Então, se juntam a eles, luta pelos direitos dos negros, das mulheres, lutas no campo, lutas do movimento gay, lutas do movimento ecológico, defesa dos animais, contra a violência, contra a corrupção, etc. Então, ou seja, começou a vir uma bola de neve. E também o que muita gente que estuda até o movimento, né, de 2013, também aponta que um dos motivos para ele ter enfraquecido foi justamente você não ter uma coisa concisa. O que era algo específico, que era a passagem do ônibus, começou a virar uma coisa monstruosa de todo mundo reivindicando tudo. E aí o que acontece? Naqueles grupos que era uma passeata aqui no Rio, chegou a quase 1 milhão de pessoas, na Presidente Vargas, em junho de 2013, mas é uma pauta extremamente diversa. E aí, fora isso, você teve a reação também do Estado com a violência da polícia, o conflito com manifestantes como os Black Blocs, ou seja, aquilo desencadeou por uma coisa que poderia ter dado um outro caminho e foi por um outro completamente diferente. Então, ou seja, aquilo ali é uma coisa conjuntural. Né? Então, o movimento social ele pode ser uma coisa específica, ele vai durar apenas aquele período. O estrutural, já é o contrário, ele já é a longo prazo. Né? Um exemplo que eu coloquei aqui que é o movimento pelo fim do racismo.
que acontece? A questão toda de quando você tem uma estrutura de fim do racismo, quer dizer que você está querendo quebrar toda a estrutura da sociedade que é racista. Né? Você está querendo ter uma conscientização que as pessoas tenham, nem que seja por meio da punição. Ou seja, você impor leis de que o racismo é crime inafiançável. Está previsto na Constituição. Só que ninguém fica preso por racismo. Por quê? Porque você consegue reverter aquilo ali, em vez de ser um crime de racismo, um crime de injúria racial, que é diferente. Né? Injúria racial é uma coisa muito específica. Não é específico para um indivíduo. O racismo é uma coisa mais coletiva. Então, se o cara não colocou lá, é proibido entrar negros, se é uma coisa muito específica, que o cara está enfrentando a raça negra, né, contrária a ela, o cara reverte aquilo aí para injúria racial, ele paga uma fiança, paga uma fiança para você, né, ele paga uma fiança para o Estado, que vai permitir que ele seja solto. Né? Então, ou então paga fiança, ou então cesta básica, faz serviço comunitário, enfim, ele consegue se livrar disso. Então, ou seja, isso aí, só que o movimento social ele busca com essa estrutura. É evidente que muita gente não vai deixar de ser racista de uma hora para outra. Então, por isso que você acaba aplicando essas leis. Do tipo, não, olha só, o cara vai ser processado por conta disso, pelas declarações que cometeu, né? Então, ou seja, é uma maneira que você tem, é uma coisa realmente para você tirar a estrutura, você modificar a estrutura que está da sociedade. Isso, evidentemente, isso não é de uma hora para outra, isso aí leva tempo. Né? A escravidão no Brasil acabou há 130 anos, e mesmo assim nós temos problemas estruturais com racismo seríssimos. Né? Então, ou seja, e também um ponto que também se destaca é o seguinte, que nem sempre o movimento social é somente contra um governo vigente. Ele também pode ser a favor de um governo que ele se identifica. E ele também ganha força por conta disso. Né? Então, ou seja, a questão toda é que é uma reivindicação que ele tem como sociedade, como setor da sociedade, mas ele não necessariamente ele vai ser contrário ao governo, porque você pode ter um governo que identifica, e aí o que acontece? Ele fortalece esse movimento social para ele ir em busca em lutas sociais por conta disso. Ele forçar para você poder ter uma mudança na sociedade. Então, ou seja, ele pode ser tanto contrário ao governo, como também pode ser a favor dele. Então, isso aí, passado o conceito, a gente tem a questão das características que fazem os movimentos sociais. Então, vários pensadores, seja do lado da filosofia, seja do lado da sociologia, a gente não apresenta um consenso. Por quê? Porque você vai ter pensadores que têm um pensamento mais progressista e outro mais conservador. Então, ou seja, são mais liberais ou são mais conservadores. Então, ou seja, você não tem um consenso nesse ponto. Um que a gente aborda aqui é esse carinha aqui, que é um cientista político chamado Gianfranco Pasquini. Que ele acontece o seguinte, que ele vai dizer que você tem uma possibilidade de ter uma linha conciliatória sobre quem trata de movimentos sociais. Então, ou seja, se você for pensar apenas com os pensadores clássicos, você vai ter uma visão. Se pensar com os pensamentos mais contemporâneos, você vai ter outra. Então, ou seja, se você for pensar nos clássicos, que são Marx, Weber e Durkheim, eles veem aquilo ali, os movimentos sociais, como uma sustentação de uma revolução. Não necessariamente são favoráveis. O Marx, evidentemente, extremamente favorável. O Weber, como a gente já viu, ele entende que a violência policial é uma coisa legítima. Por quê? A violência do Estado. Por que isso? Porque ele tem que manter uma ordem. Então, ou seja, mas todos eles entendem que aquilo ali seria o marco de uma revolução. Não necessariamente ele sendo a favor disso. Mas ele entende que aquilo ali marcaria uma revolução se por acaso esses movimentos sociais eles crescerem e atingirem o poder. Por isso que eles entendem que existe uma coesão social para isso. Né? Outros pensadores que são mais conservadores, como Gustave Le Bon e o José Ortega y Gasset, eles entendem os movimentos sociais como um perigo iminente. Por que isso? Porque para eles entendem que o movimento social é também um movimento de massa. Então, ou seja, se ele é um movimento de massa, ele pode imputar uma derrubada da ordem vigente, e isso aí pode seguir um caminho que pode levar a qualquer lugar. Ou seja, pode ser um caminho do entendimento deles serem conservadores, então vai ser bom. O que é a base do conservadorismo? Quando uma pessoa se diz que é conservadora, às vezes as pessoas usam até o conservadorismo de uma maneira equivocada.
Uma pessoa que se diz conservadora não é uma pessoa que a estrutura da sociedade ela vai ser mantida daquela maneira para sempre, mas que ela vai entender que ela vai ter uma mudança, sim, mas essa mudança tem que ser devagar. Uma pessoa com um pensamento mais progressista, mais liberal, ele entende que as mudanças da sociedade elas podem ser mais rápidas, né? Elas podem ter a estrutura da sociedade ela pode ser modificada de maneira mais rápida. O conservador, de uma maneira geral, ele entende que a mudança na sociedade pode ser necessária, mas ele não quer isso aí de uma maneira rápida. Então, por isso que esses pensadores aqui, eles entendem que esse perigo iminente que eles falam é que exatamente essa revolução seria para você encaminhar a sociedade por quebrar a ordem que a ordem social vigente, ela pode ir por um caminho que você pode perder o controle. É esse o grande medo deles. E claro, evidentemente, se você está no topo dessa sociedade, evidentemente você se sente ameaçado pelos que vêm de baixo. É evidente isso. É evidente que o sujeito se sente apavorado do tipo, cara, o que vai acontecer comigo? Então, ou seja, a base do conservadorismo muitas vezes é essa, né, de você temer o que vai ser, você não querer dividir o poder, né, e querer você permanecer sempre no topo, não aceitar que o de baixo venha para cima. Esse é um ponto de medo que muita gente reage. E aí que você tem algo mais forte, que são pessoas reacionárias, ou seja, são pessoas que reagem a essa força contrária que está ameaçando a hierarquia deles. Então, ou seja, mas mesmo entre conservadores e liberais, eles têm um ponto em comum, que são que constatam que existem tensões sociais naquela sociedade. Ou seja, fica muito próximo de ter uma ruptura dessa mudança social. Então, ou seja, o que eles vão entender é que essa ruptura dessa mudança social, por que ela fica tão tênue, fica uma linha tão fina? Porque você está vendo que a coisa está chegando no limite. Então, se está chegando no limite, aquilo ali pode ter um rompimento que realmente pode desencadear uma guerra civil, pode desencadear uma revolução clara, né? Exemplos que a gente tem aqui de revolução clara, que você mudou a ordem social: a Revolução Francesa, a Revolução Russa, né? Revolução Cubana, a Revolução Inglesa foi mais uma manutenção de ordem, mas também você teve uma mudança de postura por conta de várias reviravoltas. A Revolução Americana, que vai ser a independência dos Estados Unidos, também você vai mudar a ordem que você estava imposta, ou seja, deixa de ser uma colônia para ser um país independente. Então, ou seja, você percebendo que você tem uma tensão social ali, você entende que essa tensão social pode chegar no limite de aquilo ali estourar. E aí quem está no topo se sente ameaçado por quem está na base, né? Então, ou seja, e isso é a história da humanidade durante vários tempos. Ou seja, você teve vários movimentos sociais grandiosos a partir principalmente do mundo moderno, né? Bom, quais são os tipos de movimentos que nós podemos ter? Primeiro, o movimento reivindicatório, ou seja, eles focam a ação na exigência de questões imediatas. Por isso eles procuram fazer que a pressão da opinião pública possa pressionar justamente as instituições para modificar os dispositivos em algo que vai favorecer. Então, o que acontece? Quando você tem casos aqui no Brasil, caso de racismo, caso de misoginia, caso de preconceito contra homossexuais, tudo isso faz de uma maneira que você tenha uma ferramenta, no caso aqui que nós temos redes sociais, a tecnologia de uma maneira geral, para pressionar as instituições para tentar criar dispositivos legais que possam acabar com isso, né? Então, ou seja, você faz de uma maneira daquilo ali viralizar. Então, o uso da tecnologia é fundamental para a gente entender os movimentos sociais hoje em dia, né? Vou falar um pouco mais disso no final, mas já antecipando, o que as redes sociais permitiram para a sociedade de uma maneira geral? Todo mundo tem voz, né? Todo mundo pode chegar e criar um perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter, em que você pode fazer denúncias, em que você pode fazer textão, em que você pode colocar uma imagem de reflexão e você vai angariar pessoas que são favoráveis ao que você está falando. Então, ou seja, a tecnologia é um instrumento que permite você a ganhar força
nesse sentido. Você vai criando nichos, né, para você. Mas, ao mesmo tempo, a criação desses nichos, o cuidado que a gente tem que ter para não ficar numa bolha. Porque a partir do momento que a gente cria uma bolha virtual, se você permanece somente com gente que te aplaude, evidentemente você vai acabar cometendo algum erro. Porque em algum momento você vai se sentir que, caraca, todo mundo concorda comigo. Se você começa a criar essa bolha, né, em algum momento, quando você tiver algum pensamento que vai ser contrário, aquilo ali pode te afetar. Né? Aquilo ali você pode entender que não lidar muito bem com a crítica. Outro tipo de movimento é o movimento político, que ele busca influenciar a população na participação política direta, para mudar essa transformação na sociedade. O que acontece? O movimento estudantil faz muito isso, né? São diversos mecanismos que você tem de você tentar criar uma manifestação política. Só que muitas vezes você cai no autoritarismo. Por quê? Entender que só a sua visão é a correta. O que acontece? Eu fiz faculdade na virada do século. Parece meio estranho falar virada do século, mas enfim, do 20 para o 19, do 20 para o 21, eu entrei para a faculdade em 99. Então eu vivi aquele período ali de 99 até 2004. Então eu peguei maior parte foi o governo Fernando Henrique e peguei no início do primeiro governo Lula. O que acontece? Na faculdade de História, você tinha murais, cada um relacionado a um partido. Né? Então você tinha o mural do PT, mural do PCdoB, mural do PDT, mural do PSB, né, mural do PSTU. Não tinha do PSOL, porque o PSOL ainda não existia naquele momento. Tá? Aí o que acontece? Começou a vir começou a ter as eleições de 2002, que foi a que o Lula ganhou. E aí teve um sujeito, que ele era do PDT, mas ele gostava de provocar as pessoas. Ele chegou com um monte de bottom do Serra, que é o candidato do PSDB, para colocar na faculdade. Depois ele foi arrancado e chegou a perguntar, tá, beleza. Cada um tem seu partido aqui, cada um tem seu quadro, né, relacionado ao partido, que você pode postar suas pautas, tal, tudo mais. Se eu quiser criar um quadro do PSDB, eu posso? Aí o sujeito falou para ele, não. Aí ele falou, tá, por que não? Não, porque não pode, porque ele não condiz com a maioria aqui. Aí que está o grande problema. Eu posso ser completamente contrário do PSDB, mas ele tem o direito de colocar um quadro para ele. Então, ou seja, a questão toda quando você tem um movimento político é justamente você não cair nesse autoritarismo. E você dizer que, não, se não está perto do que eu acredito, já não serve. Não é por aí. O sujeito tem direito. Se ele não está partindo para uma ofensa, se ele está partindo para ideias de tipo, vamos enforcar os negros, cara, tem direito de falar o que ele pensa. Né? Isso que faz plural. Né? Então, ou seja, a questão dos movimentos políticos é exatamente não cair nesse erro de um autoritarismo. Né? Porque você acaba caindo no erro do autoritarismo porque você não permite que ninguém pense diferente de você. Outro tipo de movimento é o movimento de classe, que eles procuram subverter a ordem social, ou seja, você tirar a relação que você tem, a famosa luta de classe, né, você posta em prática. Então, ou seja, você inverter a ordem. Então, o sujeito que é o dominado passa a ser o dominante. Também você cai no mesmo erro da questão dos movimentos políticos. Por quê? Porque a partir do momento que você é o dominante, você é o dominado e passa a ser o dominante, se você cometer os mesmos erros do dominante, você não vai mudar nada, vai ser apenas um círculo vicioso. Você não vai mudar isso. Você não muda. Então, ou seja, é uma maneira que a gente acaba enxergando. Um exemplo que eu tenho disso é a Revolução Francesa. Por quê? Porque, evidentemente, a Revolução Francesa teve muita violência, teve uma mudança na ordem vigente, a burguesia, enfim, chegou ao poder no fim da Idade Moderna. Só que o que acontece aqui? Muitas vezes, no senso comum, a gente cai que a Revolução Francesa foi a que colocou o povo no poder, então foi uma revolução do povo pegar em armas e atingir o poder. Sim. Só que, na verdade, aquilo ali, sobretudo, foi uma revolução burguesa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente confunde como se fosse o pé rapado que chegou ao poder. Não foi o pé rapado que chegou ao poder com a Revolução Francesa. Foi a média
Foi alta burguesia, às vezes média burguesia, às vezes a baixa burguesia, mas foi a burguesia que chegou ao poder. Com apoio popular, sim, mas não foi o pé rapado que chegou ao poder nesse momento. Então, o que acontece? O maior exemplo que eu tenho disso foi um seriado chamado Os Normais, não sei se vocês vão lembrar disso, se vocês alguma vez já viram, que era com o Fernando Guimarães e a Fernanda Torres, que era tipo um casal meio esquizofrênico, né, que só fazia coisa, o seriado é meio nonsense, né, falavam de coisas de política, de sexo, né, de drogas, assim, de uma maneira bem nonsense. Em um dos episódios, a personagem que era a Vani, que era da Fernanda Torres, ela está tendo uma festa no prédio deles e eles estão em crise. Então, o Luiz Fernando Guimarães, que é o Rui, ele se envolve com uma mulher que é meio perturbada, que faz terapia, só que a mulher é extremamente perturbada. E a Vani encontra o psicólogo dela, que faz hipnose, faz regressão. E aí ele faz uma regressão com ela. Nisso ela se vê na Revolução Francesa, como uma das revolucionárias, em que mostra uma das cenas, ela lembrando da vida passada, ela invadindo um dos castelos, encarando lá um personagem vestido de Maria Antonieta, rainha da França, e ela declarando assim, morte à burguesia. Aí você olha para aquilo ali, eu lembro que na época, olhando aquilo, eu estava na faculdade de História, olhando aquilo, eu falei assim, não, peraí, tá errado. Morte à burguesia, assim, como assim? Não foi a burguesia que tomou o poder. E ela repetia aquilo ali todo, o programa inteiro, morte à burguesia, morte à burguesia, morte à burguesia. E quem foi degolado foi o rei, que nem burguesia era. Então, ou seja, é o senso comum que acaba colocando essa coisa de movimento de classe, dizendo como se a Revolução Francesa fosse o sujeito mais para baixo, mais pobre que tomou o poder. Não foi. Mas é o senso comum que acaba ficando pela força que teve a Revolução Francesa. Então, ou seja, o movimento de classe que busca subverter a ordem social, não necessariamente é aquela ordem completamente inversa. É isso que eles buscam, mas não necessariamente é isso que ocorre. A Revolução Francesa é um desses casos. Então, ou seja, o movimento social tem que estar ligado a três coisas básicas. Uma, projeto, que você tem que ter uma proposta e quais são os seus objetivos do movimento em questão. O que ele propõe? Qual é o projeto dele para poder reivindicar alguma coisa? O segundo é ideologia. O que é a ideologia? É uma maneira de se posicionar perante o mundo. Então, você pode ter uma ideologia capitalista, uma ideologia socialista, uma ideologia anarquista, uma ideologia comunista, né? Uma ideologia nazista, fascista, mas é uma maneira que você tem de se posicionar no mundo. Então, o que acontece? É essa ideologia que vai articular uma união de grupos sociais em prol de movimento, que podem ser grupos sociais mais brandos ou outros mais radicais. Né? Então, ou seja, a ideologia ela acaba pensando nisso. Porque você pode ter uma vertente, pensar assim, eu tenho um posicionamento mais de esquerda, eu sou mais de direita. Mas aquilo ali pode ser de extrema esquerda ou pode ser de extrema direita. Você pode ser centro-esquerda ou centro-direita, ou você pode ser só de esquerda ou ser só de direita. Existem maneiras, dentro dos dois aspectos políticos, você pode ter as duas posições. Ou você pode ser de centro, você pode ter tanto um posicionamento de um, como pode ter um posicionamento de outro. Né? Então, ou seja, a ideologia é importante para esses movimentos sociais, para entender exatamente se ele tem um projeto, é entender também o que é a ideologia que vai te guiar, que vai unificar esses grupos sociais em prol de um interesse em comum. Né? E o último ponto é a disposição hierárquica. Ou seja, você pode se descentralizar ou você pode manter uma estrutura que pode possuir líderes e outros integrantes. Né? Gente, só desculpa aqui, se vocês estiverem ouvindo aqui, minha filha aqui que está tendo um momento aqui de conflito, né? É almoço e ela não está querendo comer, enfim. Aí minha esposa aqui está tentando resolver aqui. Né? Tá? Se estiver ouvindo o chorinho dela, é por isso. Tá? Vai tentar mediar aqui o conflito agora. Então, ou seja, a disposição hierárquica também é importante, porque você vai entender que é um líder, são vários líderes, né? Você vai ter uma hierarquia que vai ser colocada ali, a estrutura que você vai colocar. Então, enfim, você vai entender se aquilo ali vai ser uma coisa mais democrática, se aquilo ali vai ser uma coisa mais imposta. Tudo isso faz parte do movimento social.
E é isso que muitas vezes você, para combater o movimento social, você se pega nisso aqui para poder descaracterizar. Mas assim, olha, eles estão querendo impor pela força, não é bem assim, né? E aí vai. Né? Então, aqui, a origem, então, do movimento social, a gente pode dizer que é na Revolução Francesa. Né? A gente já citou aqui. Por quê? Aquilo ali é um movimento social. A queda da Bastilha foi um movimento social. Você quebrou um símbolo de opressão. Você tirou, você derrubou o que era uma prisão política. Né? Então, ou seja, é uma maneira que você teve de quebrar, tirar a monarquia absolutista da França e colocar uma nova gente no poder. Né? Outro movimento de massa é o movimento sufragista, que é considerado parte da primeira onda do feminismo. O que é isso? É o movimento de direito aos votos das mulheres, que as mulheres passarem a serem cidadãs na política. O que ocorre aqui? Não sei se vocês viram, tem um filme que aborda exatamente isso, de 2013, 2014, que é exatamente o nome, são As Sufragistas, que é baseado na história real do movimento sufragista, de mulheres na Inglaterra, que foi onde nasceu o movimento sufragista, para que elas pudessem ter o direito a votar. Por que isso? Porque durante muito tempo se considerava que a mulher não era apta a votar nem ser votada. E alguns lugares do planeta ainda enxergam dessa maneira. Mulheres, por exemplo, que na Arábia Saudita, por exemplo, que não podem ir a um estádio de futebol, só começaram a ter permissão, a ter carteira de motorista agora. Então, ou seja, em alguns lugares você ainda tem essa condição social. O Japão, por exemplo, a ordem do Japão, a ordem da família real japonesa, mulheres não podem assumir o trono. É proibido. Somente homens podem assumir o trono na linha de sucessão no Japão. Tanto que isso deu um problema, né, alguns anos atrás, se não me engano foi em 2006, que o imperador teve um filho, somente um filho, e esse filho já estava casado, só que ele não estava tendo filhos, estava tendo algum problema. Até que a esposa dele, a esposa do filho do imperador, engravidou. E ela não sabia exatamente o que vinha, o que ia nascer. Ficou um suspense no Japão. Porque das duas, uma. Ou eles mudavam a tradição e aceitava que poderia ter uma imperatriz no Japão comandando o reino do Japão, se caso fosse menina, ou a dinastia japonesa encerrava ali. A dinastia imperial japonesa encerrava ali, dizendo, não tem como, ele não deixou herdeiros, então acabou a dinastia no Japão. Era algo que realmente não é polêmica. Para a sorte deles, nasceu homem. Então, ou seja, a dinastia no Japão, que hoje ele deve estar já com seus 12 anos, 12, 13 anos. Talvez um pouquinho mais. Então, ou seja, a linha sucessória no Japão está garantida. Então, vocês vejam que a coisa da tradição ainda está bastante firme. Né? E olha que nós estamos falando de uma sociedade japonesa, né? Que para nós aqui é uma sociedade talvez a mais ocidentalizada do Oriente. Né? Mas mesmo assim ainda tem essas características. Né? Então, ou seja, o movimento sufragista também é uma origem de movimento social. Né? Porque você está reivindicando uma pauta política, uma pauta social. Então, essa passagem do século XIX para o XX, que é justamente quando você vai começar a ter essa força nos movimentos sociais. Porque você vai ter sindicatos que vão começar a se formar pautados, sim, em ideais de Marx, né, mas pautados também nessa questão da exploração patronal, ou seja, contra a exploração no mundo do trabalho. Então, ou seja, vai surgir em vários cantos do mundo essa defesa dos trabalhadores, que também vão ser entendidos como a origem desses movimentos sociais. Eles vão ter ideologia socialista, ideologia anarquista, né? Porque muitos deles vão entender que somente com a dissolução de uma ordem social capitalista que vai ser essa reivindicação. Né? Só que os movimentos sociais, eles vão ter essa origem, mas depois eles vão começar a ficar muito plurais. Por que isso? Porque não necessariamente vai ser a quebra da ordem social do capitalismo. Não necessariamente vai ser isso. Mas sim a transformação dele em algo mais
dentro da sociedade, que possa abrandar mais a sociedade. Aqui no Brasil, esses movimentos sociais eles vão ganhar uma força maior a partir dos anos 60. Né? Então, ou seja, você vai ter um movimento de luta contra a política vigente, principalmente porque nos anos 60 é justamente quando você tem o período do regime militar. Né? Então, ou seja, você já tem uma formação. Nos anos 50, você tem a formação das ligas camponesas, que já é um embrião do que vai ser o MST hoje. Hoje você tem, além do MST, você também tem MSTS, ou seja, o movimento do sem teto, você tem o movimento de defesa dos índios, dos negros, das mulheres. Então, ou seja, os movimentos sociais são plurais hoje no Brasil, mas de uma maneira geral, no mundo inteiro, você também tem esses movimentos. A questão do movimento do sem terra é justamente a ideia de você ter uma reforma agrária. Por quê? Para você tirar essa concentração de terra que é grande no Brasil. O movimento do sem teto é justamente para você dar moradia para todas as pessoas, né? Mas você também esbarra com uma série de problemas. Qual é o problema, por exemplo, do MST? Qual é a ideia da reforma agrária? É você pegar as terras improdutivas de quem tem muita terra, você pegar a terra improdutiva, dar uma indenização para o sujeito e distribuir essa terra para quem não tem. Só que o grande problema é que essa indenização, em geral, não se chega a um acordo. Qual é o pagamento? Porque muitas vezes a pessoa quer o pagamento à vista, o governo oferece parcelado. Muitas vezes é visto como tomada pela força, pelo Estado, porque entende que aquela terra é improdutiva, ou seja, você não está usando. Então, isso também esbarra numa questão que é propriedade privada. Né? A mesma coisa na questão do sem-teto. Porque quantas vezes a gente vê assim, de prédios que estão abandonados que são ocupados? Ou seja, prédio que está ali largado há anos. Só que o que acontece? Como você não tem uma regra na Constituição, dizendo que se você tem um terreno improdutivo, se você tem um prédio lá que está abandonado, o Estado pode apropriar dele e dali ele fazer uma moradia popular. Né? Como você não tem nada específico, então o prédio pode estar largado lá há 10 anos, 20 anos, mas ele vai ter um dono. Então ele pode chegar em determinado momento e reivindicar aquilo ali para ele. E aí falar assim, os que estão ocupando são tratados como invasores. A partir do momento que eles são tratados como invasores, a polícia pode expulsar eles de lá, porque aquilo ali é defesa de propriedade privada. Então, ou seja, o conceito é complicado. E, ao mesmo tempo, é aquela questão. Você vai botar um monte de família na rua e você não coloca um teto para as pessoas. Então, ou seja, não é uma coisa não tão simples assim. Né? São várias nuances que você vai empregando. Bom, agora a gente vai pegar aqui, de uma forma mais concisa, quais são os movimentos sociais mais conhecidos. Né? O primeiro é o movimento feminista, que é a luta pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero, ou seja, é a ideia que você tem de igualar as mulheres numa questão de direitos políticos, direitos sociais, direitos econômicos. Né? E aí eu faço um parênteses aqui, justamente por quem acaba acusando o movimento feminista, acaba acusando ele de que ele quer fazer o que o machismo faz. Só que feminismo não é o oposto de machismo. Né? Machismo é uma construção dentro da sociedade que promove e justifica atos de opressão ou agressão às mulheres, entendendo que o gênero masculino é superior ao gênero feminino. O feminismo não é isso. O feminismo é uma igualdade entre os gêneros. O contrário de machismo é chamado de femismo, que tem dentro, sim, pessoas mais radicais dentro do movimento feminista que acabam pregando isso, que é o quê? A superioridade do gênero feminino sobre o masculino. Isso que é o oposto do machismo. O feminismo seria exatamente essa igualdade entre os dois gêneros. Então, ou seja, você construir uma sociedade mais igualitária. E, evidentemente, esse movimento vem tendo o que a gente chama de picos, né, de ondas. Né? Nós estamos vivendo uma dessas ondas nesse momento. Então, o que acontece? Essa origem do movimento feminista, ela vem desde as revoluções liberais, principalmente na Revolução Francesa. O destaque que tem aqui é uma pessoa que acaba ficando ofuscada, né, quando a gente fala de Revolução Francesa, que é uma mulher chamada Olympe de Gouges, que nos anos iniciais da Revolução Francesa, ela lutou pela emancipação dos direitos da mulher. Por quê? Só a gente lembrar, quando foi feita a Revolução Francesa, um dos pontos principais que aconteceram foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Ou seja, já colocando que é do homem, já está implícito aqui, você está colocando direitos plenos para o homem, mas a mulher nem tanto. A mulher não podia votar. Então, quando a gente fala dessa questão de liberdade, de direitos para todos, é meio complicado falar isso, porque você justamente não foi direito para todo mundo. As mulheres não puderam participar e passar o século XIX inteiro lutando, tentando sair dessa questão e não conseguiu. Somente no século XX que você conseguiu dar direito para as mulheres, mesmo assim, foi paulatino país por país. Aqui no Brasil foi em 32. Né? Mas na Inglaterra foi já no início do século XX, nos Estados Unidos na década de 20, né? Como eu falei, alguns países nem isso ainda tem. Então, ou seja, a Olímpia, ela já vai reivindicar isso nisso, a Revolução Francesa, esse direito de igualdade, essa emancipação de direitos para as mulheres. Né? Só que ela vai criticar exatamente essa questão, que o que é liberdade, o que é igualdade nesse momento? Porque a mulher continua subjugada com menos direitos, continua subjugada como sendo dona de casa, não pode entrar para a política, né? Pode sim, se for rainha da França, rainha da Inglaterra, mas isso é uma questão, vamos dizer assim, foi Deus que escolheu, né? Uma questão sucessória, mas ela entrar já não é dessa maneira que se coloca. Então, 2 anos depois da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela lança a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né, para criticar justamente essa desigualdade. Só que ela vai ser perseguida por conta disso. Ela era girondina, e na época do período de terror, que era o período dos jacobinos, ela vai ser presa, julgada e morta. Ela vai ser guilhotinada em 1793. Então, ou seja, percebam que, mesmo os jacobinos querendo que vai ser os de baixo, né, das classes mais baixas, assumindo o poder, ainda assim eles vão criticar. Ou seja, não, quem é essa mulher aqui que pensa que vai querer tudo? Não, não é tudo. Então, ou seja, quando a gente fala de revolução, essas palavrinhas, liberdade e igualdade, elas têm que ser postas entre aspas, porque a gente não sabe exatamente o que vem delas. Né? O que não é uma coisa tão plena assim. Então, ou seja, o movimento feminista, a gente pode dizer que ele é dividido em 3 ondas ao longo da sua trajetória. Nós estamos vivendo uma delas. Porque ela é assim, ela começa com um pico muito grande, de repente ela enfraquece, depois vem de novo um novo pico, e por aí vai. É como se fosse uma montanha-russa. Né? A primeira onda é fim do século XIX até século XX. Né? Ali, vamos botar aí anos 10, anos 20, eles botam esse meado do século XX, mas eles já começam a enfraquecer ali. O que vai fazer parte desse movimento, dessa primeira onda? Uma reivindicação por parte das mulheres dos diversos direitos que estavam sendo debatidos, ou seja, vão começar a ser conquistados esses direitos. Direito ao voto, por exemplo. Né? Então, ou seja, você já começa direito a ser votado. Então, essa é a primeira onda. O movimento sufragista faz parte dessa primeira onda ali. A gente vai culminar nos anos 40 com a Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres tiveram que pegar os postos de trabalho dos homens que foram para os campos de batalha na Europa, lá nos Estados Unidos. Então, ou seja, como começou a ficar escasso os postos de trabalho, as mulheres tiveram que começar a trabalhar fora por conta disso. Então, aquele quadro famoso, que é o We Can Do It, né? Nós podemos fazer isso, que é uma mulher dando uma banana, né? Como se fosse uma banana, mas na verdade ela está querendo mostrar a força do braço. Né? Então, ou seja, é uma maneira que ele coloca, né, que vai começar a ter uma segunda onda ali. Porque a partir daquele momento você já coloca a mulher trabalhando fora do ambiente doméstico. E aí vem, a partir de meados dos anos 50, a segunda onda do feminismo, que vai se estender até anos 80, anos 90, né? Mas com um pouco menos de força, mas vai ser mais força nos anos 50, 60 e 70. Né? Que vai ser uma série de estudos que vão focar na condição da mulher. Vai se construir a teoria sobre a opressão feminina. Então vai ser famoso, por exemplo, o movimento da Beth Friedan, nos Estados Unidos, que vai formar o NOW, né? Que vai ser pelo direito das mulheres. Vai ser famoso o esquema da liberação sexual, vai fazer parte disso. Né? Figuras como Leila Diniz aqui no Brasil. Você vai ter uma postura de queimar sutiãs na rua, porque eu vou entender, nas passeatas, vou entender aquilo ali como movimento de opressão. Né? Então, ou seja, é uma maneira que você vai ter de
aumentar mais o tom, do tipo, beleza, ganhou alguns direitos lá quando virou o século, mas agora a gente vai pegar um pouco mais forte. Então, ou seja, a mulher é oprimida, a gente tem que tirar essa opressão. Né? Há uns anos atrás, teve uma regravação de uma novela, que é a Guerra dos Sexos, que é uma novela da Globo, que ela originalmente era de 83. E ela não teve o mesmo sucesso da primeira versão de 83. Por quê? Um dos motivos, o pessoal foi estudar, por que não teve tanta? Porque quando foi lançada em 83, ela teve muito sucesso, a Guerra dos Sexos. E quando foi feito, agora, nos anos 2010, foi em 2013, se não me engano, ela não teve o mesmo sucesso. Um dos motivos que apontaram é porque em 83, você tinha, de fato, a mulher inserida, entrando no mercado de trabalho de maneira mais forte, né? Deixando de ser apenas dona de casa, mas a questão é que, quando você fez isso em 2013, a mulher já estava fora de casa. Então, ou seja, você não teve o mesmo impacto. Então, ou seja, para a gente ver como é que a sociedade vai se movimentando. Né? E a terceira onda, que se fala que é a partir da década de 90, que é o que nós estamos vivendo, que é a terceira onda do feminismo, né? Que vai ser discutir algumas visões que ficaram imprecisas na década de 60, e o debate vai ser ampliado a partir das organizações não governamentais, principalmente acesso para as mulheres carentes, ou seja, porque a questão toda do feminismo, ela tem uma força muito grande, mas primeiro começa com mulheres brancas. Agora, nessa terceira fase do movimento feminista, que ela já começa a abarcar mais, ou seja, que é o movimento das mulheres negras também. Então, ou seja, as mulheres que são lésbicas. Então, ou seja, você já começa a criar, a ampliar o leque. Né? Você começa a ter acesso a essas mulheres, você inserir a questão da mulher pobre. Né? Então, ou seja, o primeiro movimento feminista dos anos 50, ela consegue ir quebrando, denunciando essa questão da opressão feminina, mas no movimento mais classe média alta. As classes mais populares é uma coisa mais recente, é o que a gente está vivendo agora. Né? Então, ou seja, você começa a ter políticas que favorecem a opressão em cima do Estado, para você ter desenvolvimento de políticas em defesa das mulheres. Né? Qual é um dos principais pontos que se debate? Algo que a gente viveu há 2, 3 semanas atrás, que foi o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e abortou o bebê. Que foi perseguida, você teve grupos religiosos indo para cima do médico, chamando o médico de assassino, o que ele ia fazer. Ou seja, é aquela condição de dizer, é o corpo da mulher. Então, ou seja, a ideia quando a gente fala de opressão feminina é a ideia de falar que o Estado ainda quer controlar o corpo da mulher. Você pode ser a favor ou contra o aborto, isso aí é de cada um, a opinião de cada um, mas a decisão final tem que ser da própria pessoa, da própria mulher. E no caso de uma criança, 10 anos, não é nem só ela, como ela tem só 10 anos, isso aí também compete aos pais. Né? Ou seja, mas quando ela é mais velha, o corpo é dela. Então, ou seja, isso também é um trato que se coloca muito na pauta do movimento feminista, hoje. Né? Ou seja, ampliou muito mais isso. Movimento negro. Né? Apesar de ele estar presente desde a época da escravidão, o movimento negro, ele luta, o básico dele é luta contra a discriminação étnica e racial. Então, ou seja, desde o século XIX, que a escravidão foi legalmente extinta no mundo ocidental. O Brasil foi o último, aliás. Né? Mas isso trouxe consequências graves. Por quê? A partir do momento que você teve a abolição dos escravos, você não teve um preparo para inserir toda aquela massa que era escrava no mercado de trabalho, você dá condições para essas pessoas. Não, você simplesmente aboliu a escravidão e tacou eles na sociedade. Tipo, o famoso se vira aí. Né? Então, ou seja, você continuou com problemas raciais fortes. Aqui no Brasil, nós temos uma questão racial imensa, só que a gente mascara a ideia de falar que vivemos uma democracia racial, que não é verdade. Nós temos nós temos uma sociedade extremamente racista aqui no Brasil. Né? Só que a gente disfarça dizendo que, que a gente se vê, que é todo mundo misturado, né? Que a pessoa é mulato, então todo mundo é igual. Não todo mundo é igual. Só que a gente acaba tratando isso justamente para você não ter que debater. Então você meio que... Sabe o Antônio do cavalo? Mais ou menos isso. Você só olha para uma direção e não quer enxergar o restante.
Em outros lugares, como o sul dos Estados Unidos e a África do Sul, ali ficou uma coisa mais prática. Se aqui a gente fica velado, lá fica de uma forma mais firme. Aquilo ali foi amparado em leis para você permitir uma segregação racial de maneira oficial. Ou seja, tanto no sul dos Estados Unidos quanto na África do Sul, você tinha lei que excluía pessoas negras de acesso aos mesmos serviços de pessoas brancas. Aquilo ali era claro. Você acha isso aí fácil na internet, no sul dos Estados Unidos, você tem ali um cartaz dizendo que proibido para pessoas coloridas, né, que é como eles enxergavam os negros. Né, que se não é branco, ele é colorido. Então, ou seja, você tinha essa prática de separação. A África do Sul é algo que só foi acabar nos anos 90. Né? Ou seja, ela tem uma expressiva população branca, quanto ao colonialismo inglês, e também uma parte dos holandeses, mas ele também vai ficar muito marcado pela segregação oficial. Tanto que a África do Sul vai ser banida de várias competições esportivas durante muito tempo. Ela não pôde participar de Copa do Mundo nem de Olimpíadas durante muito tempo. Porque ela se recusava a aceitar acabar com o apartheid, que vai ser esse movimento de segregação. Isso só vai acabar nos anos 90, quando em 1990, ou seja, só 30 anos atrás, o Nelson Mandela, que era um dos ativistas, também participou de atentados até terroristas, justamente para chamar a atenção para a causa, ficou preso 27 anos, ele vai ser solto. 4 anos depois, você vai ter eleições na África do Sul, em que ele vai ser eleito. A partir dali, você vai ter somente presidentes negros na África do Sul, né, como até hoje. Então, ou seja, você precisou demorar muito tempo para você colocar as pessoas ali. Né? Você tem uma atuação mais de população negra na política no país. Nos anos 50, nos Estados Unidos, ela só vai começar a acabar nos anos 50. Né? Então, ou seja, os negros no sul dos Estados Unidos não podiam frequentar, mesmo o moeda público era separado, assento no ônibus era separado, bebedouro era separado, piscina era separada, enfim, era claro, era legal, ou seja, era legítimo que você separasse pessoas brancas das pessoas negras. Aí, nesse contexto, nos anos 50, que vai surgir pessoas importantes, ativistas, como Rosa Parks, que vai ser caracterizada como a pessoa que no ônibus, no Alabama, no sul dos Estados Unidos, ela vai se recusar a ceder o lugar para um branco, porque no caso os ônibus, os negros tinham que sentar atrás nos ônibus, ela se recusa a sair do lugar que seria destinado a um branco, aquilo ali chama a polícia, mas aquilo ali vai ser um estopim para que as pessoas começassem a pensar. Daí vai surgir a figura do Martin Luther King, né, o Malcolm X, só que cada um da sua maneira. Né? O Martin Luther King e a Rosa Parks vão ser adeptos da resistência pacífica, a desobediência civil como tática de luta. O Malcolm X já vai ser adepto à luta ofensiva, ou seja, uma coisa mais radical. Ele vai pregar que tivesse uma separação dos Estados Unidos, que os negros nos Estados Unidos fizessem um Estado à parte. Ele conclamava que os negros dos Estados Unidos se armassem por conta disso. Então, ou seja, vão ser visões diferentes. O Martin Luther King vai fazer a marcha para Washington, que vai dizer o famoso discurso dele, eu tenho um sonho. Né? Então, ou seja, vão ser posturas diferentes que você vai encarar. Uma analogia que muita gente faz, para quem já viu, são os filmes dos X-Men. Se vocês já viram, né, que você tem a figura do professor Xavier e a figura do Magneto, que eles têm a mesma causa, que é o quê? A defesa da causa mutante, que seria uma analogia com a causa do movimento civil dos negros nos Estados Unidos. O professor Xavier seria o Martin Luther King. Seria ele que prega uma resistência pacífica, de convivência pacífica entre humanos e mutantes, no caso, brancos e negros. O Magneto já defende uma supremacia da raça mutante, no caso, o Malcolm X defende uma supremacia da raça negra. Então, ou seja, tanto que o Malcolm X vai se converter ao islamismo, ele não vai nem ser ligado, vai largar o cristianismo, né? Ou seja, ele vai ter uma postura muito mais firme ali. Né? E os dois vão acabar de maneira igual. Tanto o Malcolm X como o Martin Luther King, eles vão ser assassinados. Então, ou seja, mesmo com visões opostas, eles vão ser assassinados por quem pregava contra
contra o movimento negro. Então, ou seja, você também vai ter outras personalidades, como, por exemplo, Angela Davis, James Baldwin, né? E aí você vai surgir movimentos como o movimento Black Power, que vai ser caracterizado principalmente pelo cabelo, né? Um cabelo enorme da população negra, para demonstrar, assim, a força, né? Uma imponência do cabelo. E o grupo dos Panteras Negras, que vai ser um grupo radical revolucionário, vai ter uma inspiração marxista e em táticas de guerrilha. Vai ser criado na Califórnia, mas ele vai proliferar nos Estados Unidos inteiro. O nome do grupo era Grupo de Autodefesa Armada dos Panteras Negras. Ou seja, você pegar em armas em que uma das coisas, por exemplo, era eles quando passassem pela polícia, apontar a arma para intimidar, para dizer assim, não tente fazer nada com a gente que a gente vai disparar contra vocês. Ou seja, é uma coisa mais radical. E você também teve radicalismo ao inverso, porque você vai ter uma força muito grande da KKK ou Ku Klux Klan, ou seja, uma organização que é assumidamente racista, antissemita, não só apenas contra os negros, mas também contra os judeus, contra os estrangeiros. Então, ou seja, você vai ter uma entidade que também ganha muita força. Até hoje, é permitido, por conta dessa coisa dos Estados Unidos de permitir liberdade de expressão extrema, permite-se que a Ku Klux Klan faça desfile a céu aberto no sul dos Estados Unidos. Então, ou seja, você já fica assim, eles só não podem colocar em prática o que eles pensam, né? Então, ou seja, surgem então dois tipos de movimento, duas vertentes do movimento negro: movimento negro unificado, movimento negro empoderado. O unificado é justamente essa intensificação que você vai ter nos anos 60, né, que é a inspiração do Martin Luther King, mesmo Malcolm X, Angela Davis. E o empoderado vai ser a partir dos anos 60, mas vai ganhar mais força a partir do século XXI, que é uma ideia de você partir para uma luta de empoderar. Ou seja, é o que a gente está vivendo hoje em dia. O que é a questão? Não é somente denunciar, mas sim você colocar a ideia do movimento negro, onde você colocar, né, vidas negras importam, a ideia do movimento que a gente teve agora recentemente, do George Floyd asfixiado por um policial branco nos Estados Unidos, que aquilo desencadeou revoltas no mundo todo, e continua a acontecer, porque a gente sabe que algo acontece sempre, mas ela ganha uma força maior quando um caso fica mais famoso. Então, tornando o exemplo da tecnologia, o caso do George Floyd só veio à tona por conta de tecnologia, porque todo mundo tem um celular que você pode filmar, se não fosse isso, provavelmente aquilo ali ia se perder, né? Então, ou seja, o movimento de vidas negras importa, o movimento de valorização do negro, você tem que pegar sempre o que há de bom na negritude, na raça negra, e centrar na injustiça, como uma maneira de você reparar o sofrimento histórico por conta da escravidão e por conta da desigualdade social que impera na sociedade. Outro movimento, que agora a sigla já aumentou assim ao extremo, né? Era LGBT, é o movimento gay, virou LGBT, hoje é LGBTQIA+. Ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, transvestis, transexuais, transgêneros, queer, intersexo, assexual e mais, ou qualquer outra coisa que não seja da condição heterossexual. O que prega? A igualdade social de direitos e contra o preconceito contra qualquer pessoa que não seja heterossexual, né, o que o pessoal chama cis, né? E é uma coisa curiosa, porque indivíduos homossexuais já aparecem datados há muitos séculos. Então, você tem aqui, desde 1200, você já tem relatos de homossexualismo, né? Em Roma, era comum você ter essa influência. Você tem relatos dentro da mitologia greco-romana também de questões homossexuais. Tanto que, quando você transporta algumas dessas da mitologia grega para a época atual, para filmes, você tem que mudar. Troia, por exemplo, o filme Troia, você tem um personagem que é o Aquiles, que foi feito pelo Brad Pitt, que eles tiveram que modificar o personagem, porque na história original, na mitologia, Aquiles se envolve com um garoto. No filme, colocam que o garoto é seu sobrinho. Então, ou seja, eles modificaram, porque entendiam que você colocar o Aquiles, principalmente o Brad Pitt, que é considerado um galã, como se fosse gay, aquilo ali poderia não ser muito bem recebido e as pessoas não consumirem o filme da mesma maneira. Você tem uma reação muito forte. Só que a partir do momento que você vira o século, vira o milênio, né, que você tem a era depois de Cristo, é aí que você começa a ter uma perseguição a homossexuais.
Então, ou seja, você tem um código penal, por exemplo, no Império Mongol, do Gengis Khan, que você tem uma condenação de sodomia, ou seja, envolvimento entre pessoas homossexuais, você poderia ser punido com pena de morte. Você vai ter outros códigos de morte na Europa, em Portugal, na Inglaterra, enfim, você vai criar um tribunal para poder julgar isso, a pessoa pode ser julgada à morte, e até hoje você tem alguns lugares do mundo em que julgam que você ter um relacionamento homossexual, você pode ser condenado à morte. Ainda assim, você ainda tem isso. Então, a partir do momento que você tem essas perseguições, que é aí que você vai fortalecer também, durante a época do nazismo, que a população LGBT também vai ser levada a campos de concentração, também vai ser exterminada, você vai criar um símbolo, né, do triângulo invertido na cor rosa, vai dizer que eram homens gays, né? Então, ou seja, o triângulo preto invertido vão ser as lésbicas. Então, ou seja, você vai criar símbolos dentro do nazismo que também vai fortalecer essa questão da luta, de você tomar alguma providência com relação ao preconceito. Né? E alguns lugares nos Estados Unidos, até os anos 60, crime, ou ser homossexual também era considerado crime. Era proibido você ter isso. Até casamento intersexual era proibido nos Estados Unidos, interracial. Você ter casamentos interraciais também eram proibidos. Isso só vai modificar a partir dos anos 60, que realmente é a década revolucionária dos anos 20. Né? Com exceção de Illinois, né, todos os outros estados eram proibidos. E outras pessoas também vão ter problemas, como, por exemplo, o Alan Turing, que era gay, que foi uma das mentes que criaram a computação, ele vai sofrer castração química pelo governo britânico na década de 50. Ou seja, ainda sendo 50, coisa de 60 anos atrás, quase 70, as pessoas fazendo castração química para condenar, para punir o sujeito, porque o sujeito era gay. Né? Então, ou seja, é uma coisa muito recente isso, essa coisa de você ter um movimento nesse ponto. E o exemplo que vai marcar o movimento gay, vai ser em 28 de junho de 69, que vai ter uma rebelião num bar chamado Stonewall Inn, em Nova York, em que a força policial vai atacar esse bar. Eles vão sofrer uma violência policial. Então, você vai ter uma rebelião ali, das pessoas que frequentavam, justamente nessa data, e que vai marcar, tanto que hoje no mundo, 28 de junho, é o dia do orgulho gay. Então, ou seja, a ideia toda que você vai criar vai ser uma rebelião, uma série de contestações, que dali você vai começar a criar um movimento LGBT. Ou seja, para você criar um movimento para permitir as pessoas terem os mesmos direitos. E é algo que está ainda em debate, que não são todos os estados que permitem. A questão de você ter um casamento homoafetivo, você ter os mesmos direitos de um casamento heterossexual, e também, claro, a questão da parada do orgulho gay. Ou seja, o que acontece em São Paulo, no Rio, enfim, vários lugares. São Paulo é o mais conhecido, porque é no meio da Avenida Paulista. E o objetivo é lutar contra a LGBT-fobia. É você lutar contra preconceito para você permitir direitos iguais. E o último movimento, que é o movimento ecológico. Ou seja, ele se centra em projetos voltados para estudar o impacto do capitalismo no meio ambiente. O que acontece? Ele reivindica medidas de proteção ambiental. É daí que surgem os partidos verdes ao redor do mundo, inclusive o daqui do Brasil. O que acontece? O que prega o movimento ecológico? Visa uma conscientização da população para fiscalizar os órgãos governamentais para tratar de assuntos ligados ao meio ambiente. Por isso que existe, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente. Que eu lembro que quando o Bolsonaro estava para assumir, cogitou-se acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Né? E aquilo ali teve uma polêmica muito grande, acabou mantido. Né? Porque qual é a ideia que se tem aqui? Você tem um movimento de meio ambiente, né? Você controlar para evitar a questão de queimadas, questão de desmatamento, né? A proteção aos índios, porque tudo aquilo ali mexe com o ecossistema. Só que muita gente também reage com aquela coisa da incredulidade de dizer que aquecimento global não tem nada a ver com desmatamento. Por que isso? Porque se você reforça, a partir do momento que você tem na ideia que o desmatamento, emissão de gases na atmosfera tem a ver com aquecimento global, né, você nega a informação, você está querendo dizer que você não tem que parar a indústria do capitalista. É isso que fez, por exemplo, o protocolo de Kyoto, que foi feito
em 2010, em 2005, no Japão, em que quase todos os países do mundo assinaram uma redução de gases na atmosfera, o único que não assinou foi os Estados Unidos. Por quê? Porque eles entendem que a indústria norte-americana não pode parar. E eles entendem que, por exemplo, a China realmente polui muito. Pequim tem momentos do ano que o ar fica impraticável. Eles entendem que a produção da economia dos Estados Unidos não deve parar em detrimento do meio ambiente, porque eles entendem que aquilo ali não é verdadeiro. Ou seja, aquilo ali seria um ciclo que o planeta tem, que ele vai tendo esses aumentos de temperatura de tempos em tempos. Né? Só que estudos também sérios falam que as geleiras estão derretendo, que você está tendo um aumento cada ano que vai seguindo é o ano mais quente da história, e por aí vai. A gente vive isso aqui aqui no Rio, a gente não tem inverno praticamente, né? A gente amanhece a temperatura já está quente, mesmo no inverno. Enfim, isso são ocasiões que a gente pega. Né? Agora, quando você vai para uma área mais harmonizada, como por exemplo a Floresta da Tijuca, você percebe que você tem um clima bem diferente. Né? Isso aí é evidente. Então, por isso que o movimento ecológico vai nesse sentido. O sistema exemplo é a WWF, né, que angaria fundos para a preservação do meio ambiente no mundo inteiro, e o Greenpeace, que é taxado até mesmo de terrorista, porque o Greenpeace é mais enfático. Né? Eles invadem convenções, eles invadem prédios que são acusados de ferir questões ambientais, eles estendem faixa, né? Já fizeram isso no Cristo Redentor, já fizeram tudo para poder chamar a atenção. Né? Então, ou seja, a ideia toda que ganha força é que realmente o meio ambiente é algo que está sendo considerado, está sendo visto com mais força nesse momento. Por quê? É aquela ideia de que ou se toma uma providência agora, ou décadas depois vai ser tarde demais, vai ficar irreversível. Eu já vi até estudos dizendo que já estaria irreversível o que está sendo feito no planeta hoje. Já não teria mais como você voltar atrás. Né? Então, ou seja, cada vez mais a gente vai conviver com degelo, com alterações climáticas, enfim, furacão onde nunca existiu, né? Chuvas fortes onde nunca existiu, e por aí vai. Né? Então, ou seja, só para a gente fechar, a ideia toda de tecnologia, que é um terreno que ajuda, né? Seja Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, ou seja, são maneiras que você tem de propagar as ideias, né, de militância, para você poder ter uma maneira de chamar atenção para a sua causa. O grande problema que a gente tem, que eu ressalto, é exatamente essa questão da gente ter a movimentação de não entender que toda pessoa que faz parte de um movimento social, ela é radical. Não é. Os movimentos sociais são legítimos, sim. É só a gente observar exatamente o agravamento dos setores da sociedade, né? Ou, no caso, do movimento ecológico. Mas o problema todo é que sempre você vai ter esses radicais. Então, sempre você vai ter gente que vai pregar uma coisa mais forte ali. E exatamente são essas pessoas que quem é contrário aos movimentos vai se apegar para poder colocar todo mundo no mesmo saco, o que não é verdade. Né? Então, aí vem as teorias, né? Feminazi, né? É o mimimi, gaysista, o eco-chato, enfim, são movimentos que você pode não pertencer. Eu mesmo não estou enquadrado em um deles. Não é meu local de fala pelo movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT. Né? Mas eu posso ser empático a eles. Né? Não falar em nome deles, mas entender a movimentação, entender a luta deles. São essas pessoas que vão sofrer ali. Quem vai sofrer o preconceito porque ganha menos do que um homem vai ser a mulher. Quem vai falar que sofro discriminação, perdi um emprego, escolha de emprego porque eu sou negro e o outro é branco, vai ser a pessoa negra. Quem vai perder de falar que está sendo perseguido, né, um síndico de condomínio ou alguém mais forte, né, sofre bullying, sofre perseguição, sofre preconceito, vai ser homossexual e não heterossexual. Então, ou seja,
é importante dar vozes para essas pessoas, porque são elas que vão ter o seu local de fala, né? Nós podemos não estar enquadrados no deles, mas podemos ser enfáticos, podemos ser empáticos, mas nunca tentar colocar de fato no lugar deles, porque de fato nós nunca teríamos no lugar deles, né? Somente as pessoas que sofrem aquilo ali que vão entender o significado desses movimentos. Bom, gente, falei pra caramba. Alguma dúvida, alguma questão? Tá tudo certinho? Então, tá tudo certo, então. Então, ó, vou parar a gravação aqui.